Título 4. Taxas. Artigo 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas. Artigo 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Artigo 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: 1. Utilizados pelo contribuinte. A. Efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título. B. Potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. 2. Específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. 3. Divisíveis, quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Artigo 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas pessoas de direito público. Título 5. Contribuição de melhoria. Artigo 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Artigo 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. 1. Publicação prévia dos seguintes elementos. A. Memorial descritivo do projeto. B. Orçamento do custo da obra. C. Determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição. D. Delimitação da zona beneficiada. E. Determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas. 2. Fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior. 3. Regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.
Parágrafo 1º. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a linha C do inciso 1, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. Parágrafo 2º. Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo. Título 6. Distribuições de receitas tributárias. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 83. Sem prejuízo das demais disposições deste título, os estados e municípios que celebrem com a União convênios destinados a assegurar ampla e eficiente coordenação dos respectivos programas de investimentos e serviços públicos, especialmente no campo da política tributária, poderão participar de até 10% da arrecadação efetuada nos respectivos territórios proveniente do imposto referido no artigo 43, incidente sobre o rendimento das pessoas físicas, e no artigo 46, excluído o incidente sobre o fumo e bebidas alcoólicas. Parágrafo único. O processo das distribuições previstas neste artigo será regulado nos convênios nele referidos. Artigo 84. A lei federal pode cometer aos estados, ao Distrito Federal ou aos municípios o encargo de arrecadar os impostos de competência da União, cujo produto lhes seja distribuído no todo ou em parte. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à arrecadação dos impostos de competência dos estados, cujo produto estes venham a distribuir no todo ou em parte aos respectivos municípios. Capítulo 2. Imposto sobre a propriedade territorial rural e sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Artigo 85. Serão distribuídos pela União: 1. Aos municípios da localização dos imóveis o produto da arrecadação do imposto a que se refere o artigo 29. 2. Aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios o produto da arrecadação na fonte do imposto a que se refere o artigo 43, incidente sobre a renda das obrigações de sua dívida pública e sobre os proventos de seus servidores e dos de suas autarquias. Parágrafo 1º. Independentemente de ordem das autoridades superiores e sob pena de demissão, as autoridades arrecadadoras dos impostos a que se refere este artigo farão entrega aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios das importâncias recebidas à medida que forem sendo arrecadadas em prazo não superior a 30 dias a contar da data de cada recolhimento. Parágrafo 2º. A lei poderá autorizar os estados, o Distrito Federal e os municípios a incorporar definitivamente à sua receita o produto da arrecadação do imposto a que se refere o inciso 2, estipulando as obrigações acessórias a serem cumpridas por aqueles no interesse da arrecadação pela União do imposto a ela devido pelos titulares da renda ou dos proventos tributados. Parágrafo 3º. Suspensa a execução pela RSF número 337 de 1983. Capítulo 3. Fundos de participação dos estados e dos municípios. Seção 1. Constituição dos fundos. Artigos 86 e 87, revogados pela Lei Complementar número 143 de 2013. Seção 2. Critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Artigos 88 e 89, revogados pela Lei Complementar número 143 de 2013. Artigo 90. O fator representativo do inverso da renda per capita a que se refere o inciso 2 do artigo 88
será estabelecido da seguinte forma: segue tabela com o inverso do índice relativo à renda per capita da entidade participante e o fator correspondente. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, determina-se o índice relativo à renda per capita de cada entidade participante, tomando-se como 100 a renda per capita média do país. Seção 3. Critério de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Artigo 91. Do Fundo de Participação dos Municípios, a que se refere o artigo 86, serão atribuídos 1. 10% aos municípios das capitais dos estados. 2. 90% aos demais municípios do país. Parágrafo 1º. A parcela de que trata o inciso 1 será distribuída proporcionalmente a um coeficiente individual de participação resultante do produto dos seguintes fatores: a. Fator representativo da população, assim estabelecido. Percentual da população de cada município em relação à do conjunto das capitais. Segue tabela com os fatores. B. Fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo estado, de conformidade com o disposto no artigo 90. Parágrafo 2º. A distribuição da parcela a que se refere o item 2 deste artigo, deduzido o percentual referido no artigo 3º do Decreto-Lei que estabelece a redação deste parágrafo, far-se-á atribuindo-se a cada município um coeficiente individual de participação determinado na forma seguinte. Segue tabela com categoria do município segundo seu número de habitantes e o coeficiente correspondente. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, consideram-se os municípios regularmente instalados, fazendo-se a revisão das cotas anualmente a partir de 1989, com base em dados oficiais de população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafos 4º e 5º, revogados pela Lei Complementar nº 91 de 1997. Seção 4. Cálculo e pagamento das cotas estaduais e municipais. Artigo 92. O Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do Brasil S.A., conforme os prazos a seguir especificados, os coeficientes individuais de participação nos fundos previstos no artigo 159, inciso 1, alíneas A, B e D da Constituição Federal, que prevalecerão no exercício subsequente. 1. Até o último dia útil do mês de março de cada exercício financeiro para cada estado e para o Distrito Federal. 2. Até o último dia útil de cada exercício financeiro para cada município. Parágrafo único. Far-se-á nova comunicação sempre que houver transcorrido o prazo fixado no inciso 1 do caput, a criação de novo estado a ser implantado no exercício subsequente. Artigo 93. Revogado pela Lei Complementar número 143 de 2013. Seção 5. Comprovação da aplicação das cotas estaduais e municipais. Artigo 94, revogado pela Lei Complementar número 143 de 2013. Capítulo 4. Imposto sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do país. Artigo 95. Revogado pela Lei Complementar número 143 de 2013. Parágrafo único. Revogado pelo Ato Complementar número 35 de 1967.
Se gostou desse áudio, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos.